Glória a Deus. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade e trazer aqui uma palavra extremamente importante para os nossos dias. E como título, eu quero usar a seguinte pergunta: quem manda no mundo? Glória a Deus. Nós podemos pensar, nós podemos até achar que quem manda no mundo são os homens. Quem manda no mundo são as armas. Vamos ver então, segundo a poderosa palavra de Deus. Começando com o Salmo 24, versículo 1, que diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Louvado seja o nome do Senhor. Quando observamos esse grande versículo, podemos entender que o nosso Deus, Ele é o grande Criador. Ora, se Ele é o grande Criador, e quando Ele dizia haja, e vinha à existência, e quando a Bíblia diz que Ele criou o homem com as suas próprias mãos, eu tenho convicção no meu coração que quem manda no mundo, quem manda na terra é o próprio Deus. Ora, se alguma outra coisa está acontecendo e talvez nós podemos dizer que saiu do controle, nós também percebemos que isso aí tem a permissividade de Deus. E tem essa permissividade de Deus porque o próprio homem rejeitou o próprio Deus. E, diga-se de passagem, o homem pensa que é dono de todas as coisas. Nós acreditamos no criacionismo, um Deus como criador. Segunda coisa que nós podemos aprender no capítulo 24, 1 dos Salmos, que a Bíblia nos informa que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Significa dizer, toda a terra é de Deus. Toda a terra pertence a Deus. E ainda diz, e os que nela habitam. Toda a criatura, ou todos os seus habitantes. E aí nós podemos até pensar que o homem é dono de alguma coisa. Quando nós olhamos para histórias bíblicas, nós vamos ver aí grandes libertadores. Nós vamos ver José, que passou por aquele processo da traição dos irmãos, vendido como escravo e foi parar no Egito. E quando José tinha nas suas mãos a chave da prisão, José interpreta aqueles dois sonhos que o projetaram para o governo, porque ninguém conseguia interpretar os sonhos do faraó. Então José foi lembrado e José foi colocado no poder por uma virtude dada por Deus. Foi Deus quem conduziu José ao poder. Ele não concorreu a cargos políticos, ele não concorreu com nenhum outro, mas foi os dons de Deus na vida de José que o levaram ele ao poder. Era aquilo ali um projeto de Deus para livrar a nação de Israel. Nós também vimos outro depois de José, chamado Moisés. Moisés, sendo filho da filha de Faraó, sendo criado pela filha do Faraó, tinha todos os seus bens, possuía um grande conforto e resolveu então agir com as suas próprias mãos, onde ele perdeu todo o favorecimento humano que poderia projetá-lo para o trono. Preferiu Moisés ir para o deserto e lá no deserto, depois de 40 anos, melhor dizendo, depois de 80 anos de vida, o Senhor o chama,
o Senhor o capacita e o Senhor o envia para então conduzir Israel do Egito para a terra prometida. O que dizer daquele general Ciro, usado por Deus, profetizado por Isaías, mais de centenas de anos antes que viria esse Ciro? A Bíblia fala até do nome, um libertador, um instrumento de Deus para uso de Deus, para planos de Deus para com Israel. O que dizer dos juízes? Nenhum dos juízes da Bíblia foi levantado por votos ou foi levantado por competições. Não. Foram levantados pelo próprio Deus através dos dons que Deus dera. Observo aqui que Deus sempre tem os seus instrumentos para agir quando Deus quer agir. Aleluia! E nós sabemos que operando Deus ninguém pode impedir, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Jó, 42, versículo de número 2, diz a Bíblia Sagrada: eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Isso aqui é Jó reconhecendo o poder de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus. É Jó entendendo que todo aquele processo que Jó passou, mesmo Jó não sendo merecedor daquela situação, ele passou para que o nome de Deus fosse glorificado. Jó, ele sabe da sabedoria de Deus, e Jó, após o seu sofrimento, entendeu sobre a onipotência de Deus, que Deus poderia terminar aquela prova a hora que ele quisesse, sobre a onisciência de Deus, e Deus sabia qual seria o final daquela provação de Jó, e Jó ainda fala da sua transcendência. Deus é poderoso. É por isso que a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. A terra é propriedade exclusiva de Deus. Se enganam os homens que pensam ser poderosos, se enganam os homens que pensam ter eles o controle, se enganam os homens que pensam que podem subjugar, sobrepujar qualquer outro ou qualquer outra nação. Se enganam pensando eles ter o controle, porque a Bíblia deixa bem clara: é do Senhor é a terra, propriedade dele. Aleluia! E o que nós estamos vendo hoje na face da terra é aquilo que nós conhecemos como permissividade de Deus. Deus está permitindo todas essas coisas, até mesmo para que o homem tome uma posição, seja provado que o homem tome uma atitude. Lá no Salmo 22, versículo 28, diz a palavra do Senhor: pois o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Quando a Bíblia me informa que o reino é de Deus, é do Senhor, e que Deus domina sobre as nações, eu tenho convicção que quem manda no Brasil não é o presidente. Quem manda nos Estados Unidos não é o presidente. Quem manda na Inglaterra não é os homens. Muito menos ainda na China, ou aonde quer que seja, a nação quer que seja, aonde nós entendemos que o Senhor é que domina tudo isso aí. É um ledo engano, é um grave engano o homem achar que manda em alguma coisa. Claro, eles estão lá no poder por uma grande permissividade de Deus, e pode ter certeza, eles não farão nada se não for a permissividade de Deus.
Aleluia. Tudo é dele. Ele domina. O homem não manda em nada. Podemos observar os presidentes, os reis, os governadores, trazendo para o lado espiritual, os pastores. Não se engane, as igrejas não são dos pastores, as igrejas são de Deus. Os advogados não mandam, os juízes não mandam, os militares, nem nos Estados Unidos, o próprio Estados Unidos não manda nele, tudo está no controle de Deus. Os exércitos, os médicos. Ora, quantas vezes você já ouviu dizer de um diagnóstico médico dizendo que ia morrer? E uma simples oração e aquela sentença de morte foi transformada em vida. Entendo que o domínio não está na mão dos médicos, dos juízes. O domínio não está na mão dos cientistas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos aqui até trazer aquela ilustração de Moisés e as 10 pragas que foram lançadas ali no Egito. Observe, Deus usou insetos como piolhos, como gafanhotos, como moscas, para transtornar o Egito. Usou ainda um réptil, né, o sapo, usou ainda saraiva, usou ainda enfermidades, provando Deus que ele tem os seus exércitos. O livro de Malaquias, ele fala categoricamente que o Senhor é o Senhor dos exércitos e nada escapa do seu controle. Então, o homem pensa que manda em alguma coisa, os presidentes pensam que mandam nos seus países, e volto a dizer, não acontecerá nada nesse planeta sem que tenha a permissão, a aprovação ou a negação do próprio Deus. Digo de novo, o homem não tem o controle das coisas. Tudo está na mão do próprio Deus. Observe, Jó 34, versículo de número 20 ao 24, são as palavras de Eliú para com Jó. Diz assim a Bíblia: eles num momento morrem, no meio da noite os povos são perturbados e passam, os poderosos são removidos, aleluia, sem auxílio de mão humana. Louvado seja o nome do Senhor. Observou bem esse versículo? Tudo está na mão de Deus. O nosso Deus tem o controle. Observe que qualquer um que se encha de soberba, como foi o caso de Nabucodonosor, acabou ele vivendo 7 anos como bicho, comendo pasto e debaixo do sereno, porque Deus é que manda, tudo é dele, para a glória dele, para a honra dele. E não acontecerá a Terceira Guerra Mundial sem que tenha a permissão de Deus. E acreditamos nós que isso só acontecerá após o arrebatamento da igreja. Tudo está nas mãos do Senhor. Não cai um fio de cabelo, não cai uma folha da árvore, sem que Deus permita. Louvado seja o nome do Senhor. Muito mais ainda, aqueles que se acham donos de alguma coisa, donos de igreja, donos de cidades, donos de estados, dono de países. Não. Um ledo engano o homem achar que ele domina. O domínio vem de Deus. Se estão lá é por uma permissividade de Deus. E pode ter certeza, cada um dará conta daquilo que fez ou que deixou de fazer. Mas o domínio é de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. 34, versículo 21 ainda de Jó. Os seus olhos estão sobre o caminho dos homens. Ele vê a
todos os seus passos. Deus vê tudo, onisciência de Deus. Não há trevas nem sombra de morte nas quais se escondam os que praticam iniquidade. É bom ouvir essa palavra. Quem pratica iniquidade jamais pode se esconder de Deus. Diga-se de passagem, ninguém se esconde da presença de Deus, ninguém se esconde dos olhos de Deus. O livro do Apocalipse diz que ele tem os olhos como chamas de fogo. Ninguém fica inocente diante de Deus. Não há trevas nem sombra de morte nas quais se escondam os que praticam iniquidade. Dobre a sua atenção. Deus não precisa observar por muito tempo o homem para o fazer ir a juízo diante dele. Quebranta os fortes, sem depender de investigação, e põe outros em seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele personagem, filho de Nabucodonosor, chamado Belsassar, pegou lá aqueles utensílios do templo, aleluia, e ao pegar aqueles utensílios do templo para desfrutar de uma grande festa, o Senhor se irou, porque aquele Belsassar, ele estava usando das coisas sagradas para então ele, Belsassar, ultrajar o próprio Deus. E a história nos conta que os medo-persas, eles entraram pelos túneis de Babilônia e tomaram o reino naquela mesma noite, sem que ninguém, absolutamente ninguém percebesse, e assim eles então tomaram o reino. Aquela escrita na parede de Belsassar, lá em Daniel capítulo 5, observe uma afronta de um homem achando que estaria no controle de Babilônia, e ele não durou muito tempo. Deus removeu e estabeleceu um outro rei no lugar de Belsassar, tomando o reino sem nenhum derramamento de sangue. Quem poderia dizer isso? Que um grande reino como Babilônia foi subepujado por um reino medo-persa. O que você dizer lá do início da Bíblia, quando então os homens se achando os homens se achando superiores, eles então começam a construir aquela torre chamada Torre de Babel, dizendo eles que a partir daquele momento eles controlariam todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O que dizer dessa situação, não é verdade? Quando eles pensavam que estavam no controle, lá no capítulo 11 de Gênesis, Deus reparte as línguas lá e eles são todos dissipados por toda a terra. Deus dizendo que o controle é dele. Quando observamos no livro de Daniel, aleluia, no próprio sonho de Nabucodonosor, onde é citado ali aqueles reinos mundiais, reino da Babilônia, reino medo-persa, reino grego, reino romano, e depois os pés de barro com ferro misturado, nós vamos ver que isso aí tipifica religião e política, e no próprio sonho de Daniel é revelada que uma pedra sem auxílio de mãos é cortada e é chocada naquela estátua, simbolicamente, e ali então começa a reinar o nosso amado Jesus Cristo no ano milenar, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Quando os homens pensam que tem o controle, quando os homens pensam que pode fazer o que quer, Deus entra em ação, troca, substitui. Não acontece nada sem a permissão de Deus. Quando o próprio anticristo achar que estiver dominando, aleluia, quando os próprios
o próprio sistema mundano, as próprias ideologias estiverem pensando que estão mandando, quando então todo o sistema da injustiça achar que está no controle, o próprio Jesus virá. Aleluia! Nesse momento ele já arrebatou a sua igreja. Não poderão dar mão na sua igreja. O Senhor vai interferir em favor da igreja invisível. E logo a seguir, no final de grande tribulação, quando os homens pensam que irão aniquilar a Israel, o próprio Senhor Jesus se manifesta dizendo que dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Receba essa palavra entendendo que nada é nosso, tudo é por ele, para ele, e a glória é dele, e ele não dá a sua glória a ninguém. Tudo está no controle do próprio Deus. Em nome de Jesus. Amém.